Existe um lugar onde o tempo não obedece aos ponteiros dos relógios. Um lugar onde as árvores guardam segredos de 1000 anos em suas raízes entrelaçadas, onde o vento carrega vozes que a maioria das pessoas já esqueceu como ouvir. Este lugar tem um nome: Território Indígena Iaualapiti. E tinha uma guardiã. Seu nome era Kawane. Kawane acordava sempre antes do sol. Não por disciplina, não por obrigação, mas porque havia uma conversa silenciosa acontecendo entre ela e a floresta, desde que nascera. Uma conversa que exigia presença, atenção, reverência. Ela caminhava descalça pela terra úmida, sentindo cada textura, cada temperatura, cada pulso. Para ela, o chão não era apenas solo, era a pele da Mãe Terra. E Kawane sabia quando essa pele estava ferida. Sua avó, Yara, fora pajé. Antes de partir, deixou para Kawane mais que palavras. Deixou uma missão, um fardo sagrado, uma aliança ancestral. Você vai sentir quando a terra chorar, ela dissera, segurando as mãos de Kawane entre as suas, enrugadas como cascas de árvore antiga. E quando isso acontecer, você não pode se calar. Mesmo que todos duvidem, mesmo que ninguém escute, você fala. Porque a terra fala através de você. E chegou o dia em que Kawane sentiu. Ela ajoelhava-se às margens do rio Xingu. A água estava diferente, mais turva, mais pesada. Ela mergulhava as mãos e fechava os olhos. E ouvia. Não com os ouvidos, com algo muito mais profundo. A água contava histórias. Histórias de envenenamento silencioso, de metais que desciam das montanhas onde homens escavavam a ganância, de peixes que morriam sem entender por quê, de crianças que adoeciam sem que os médicos soubessem nomear. Kawane abriu os olhos. Eles brilhavam com lágrimas que não eram só dela. Eu ouço você. Ela sussurrou para a água. Eu vou falar. A primeira vez que Kawane levantou sua voz foi no conselho da própria aldeia. Os anciãos sentavam-se em círculo, homens de respeito, mulheres de sabedoria, mas também pessoas cansadas de lutas que pareciam nunca terminar. A água do rio está doente, Kawane declarou, sua voz firme, mas trêmula. Os espíritos me mostraram, vem veneno do norte, das máquinas que rasgam a terra. Silêncio. Então, uma risada. Baixa, quase inaudível. Mas lá estava. Kawane, disse Tupi, um dos líderes mais velhos. Você é jovem, vê sinais onde há apenas estações. A água sempre muda. Não assim. Não com essa dor. Dor? Outro ancião interrompeu. A água não sente dor, menina. Você precisa aprender a diferença entre visão e imaginação. As palavras cortaram mais fundo que espinhos. Mas Kawane não se curvou. Minha avó me ensinou a ouvir, e eu ouço. Se vocês não acreditam, tudo bem, mas eu vou continuar falando. Meses depois, Kawane fez algo que nunca tinha feito. Saiu do território. Foi até a cidade mais próxima, uma mancha de concreto e barulho, que a fazia sentir-se como peixe fora d'água. Ela procurou o escritório do órgão ambiental, subiu escadas que cheiravam a mofo e desinfetante, bateu em portas.
Preciso falar sobre o rio Xingu, ela disse ao funcionário atrás do balcão, um homem de olhos cansados e pilhas intermináveis de papel. Você tem documentos? Ele perguntou, sem erguer os olhos. Laudos técnicos? Tenho minha palavra e a palavra da terra. O homem suspirou. Longo, pesado. Senhorita, sem provas científicas não podemos abrir processo. Volta quando tiver dados concretos. Dados concretos? Cauane sentiu algo queimar em seu peito. Crianças doentes não são dados suficientes? São anedotas, ele disse, finalmente olhando para ela. Precisamos de números, análises, amostras. Ela saiu dali com as mãos vazias e o coração pesado. De volta à aldeia, Cauane pediu ajuda a um primo que tinha celular e entendia das máquinas de falar longe, como ela chamava. Gravaram um vídeo. Simples, ela falando diretamente para a câmera, em português, depois em sua língua materna. Meu nome é Cauane. Sou o guardião do território Yaualapiti. A água que dá vida ao meu povo está sendo envenenada. Estamos pedindo ajuda. Não queremos guerra. Queremos justiça. Postaram. 3 curtidas. Uma delas era do próprio primo. Nenhum compartilhamento. Naquela noite, Cauane sentava-se sozinha olhando para o fogo que crepitava no centro da aldeia. As flamas dançavam, mas ela não sentia calor. Por que ninguém escuta? Ela perguntou ao vento. O vento não respondeu com palavras, mas trouxe uma lembrança, a voz de sua avó. Os que guardam a terra sempre foram testados, sempre foram silenciados, mas a verdade não precisa de muitas vozes, precisa de uma voz que não se cale. Cauane respirou fundo. Levantou-se e decidiu tentar de novo. Meses se passaram. Cauane continuou falando. Em reuniões, em vídeos, em qualquer lugar que a deixassem entrar. Mas o mundo continuava girando sem ouvi-la. Até que um dia, algo mudou. Não para melhor, para muito, muito pior. Cauane nunca tinha visto tantas pessoas em um lugar fechado. O auditório era imenso, cadeiras de veludo vermelho, luzes que machucavam os olhos, ar-condicionado que fazia sua pele arrepiar. Ela fora convidada para um debate sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia. Pelo menos, era assim que o convite dizia. O que ela não sabia é que havia sido convidada para ser o espetáculo. Você tem 5 minutos, disse a produtora, mastigando o chiclete e olhando para o celular. Fala no microfone, não sai do assunto e, por favor, sem discursos muito étnicos. O público aqui é corporativo. Cauane piscou. Étnicos? Você entendeu, mantém profissional. E antes que pudesse responder, a produtora já havia saído. Cauane subiu ao palco. As luzes a cegavam. A plateia era um mar de rostos borrados. Ela se sentou na cadeira indicada. Ao seu lado, 3 homens de terno. Sorrisos brancos, posturas confiantes. O mediador,
um jornalista famoso, abriu o evento. Estamos aqui para discutir o futuro da Amazônia, e para isso, trouxemos vozes diversas. Do lado esquerdo, temos representantes do setor do agronegócio e mineração, e do lado direito, Kawane Yao-Alapti, líder indígena. Aplausos educados. O primeiro a falar foi Roberto Salles, CEO de uma mineradora. Voz grave, dicção perfeita. Olha, eu respeito muito as comunidades indígenas, muito mesmo. Mas precisamos ser realistas. O Brasil precisa crescer. Precisamos explorar nossos recursos de forma responsável. E sim, isso inclui áreas que hoje estão subutilizadas. Aplausos mais entusiasmados. Kawane sentiu o estômago apertar. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo. Com todo respeito, ela começou e sua voz soou pequena no microfone. Nossas terras não estão subutilizadas, elas estão vivas. E quando vocês dizem explorar recursos, o que vocês realmente dizem é destruir vidas. Silêncio desconfortável. Roberto sorriu, aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos. Veja, Kawane. Posso te chamar de Kawane? Eu entendo que você tem uma conexão emocional com sua terra. É lindo, realmente. Mas emoção não alimenta um país. Dados alimentam. E os dados mostram que podemos minerar de forma sustentável. Sustentável? Kawane sentiu raiva subindo. Você chama de sustentável envenenar rios, matar peixes, adoecer crianças? Crianças doentes? Roberto inclinou-se para frente. Você tem provas disso? Estudos? Ou é só folclore? A palavra caiu como uma bomba. Folclore. Risos esparsos na plateia. E Kawane sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. O mediador tentou intervir, mas Roberto já estava aquecido. Olha, sem querer ser grosseiro, mas vocês indígenas precisam entender que o mundo não para. Tecnologia, ciência, economia, isso é o que move nações. Não rituais, não crenças espirituais. Risos. Kawane sentiu o sangue ferver. Você fala de ciência, ela disse, sua voz tremeu. Mas meu povo estuda essa terra há 1000 anos. Nós sabemos quando ela adoece, sentimos. E se você chama isso de folclore, então você é cego e a sua ciência é surda. O segundo empresário, Marcos Bittencourt, entrou na conversa. Querida, ninguém está chamando vocês de ignorantes, mas vocês precisam aceitar que existem jeitos melhores de cuidar da terra, jeitos modernos. Vocês não podem ficar presos no passado. Presos no passado? Kawane levantou-se. A cadeira rangeu. Não, eu vou falar. Vocês me trouxeram aqui para falar, então eu vou falar. Cada árvore que vocês derrubam é um ancestral que morre. Cada rio que vocês poluem é um espírito que chora. E vocês riem porque não conseguem ouvir, mas um dia a terra vai falar tão alto que nem vocês vão conseguir ignorar. Silêncio total. Então, Roberto fez algo que quebraria Kawane por dentro. Ele começou a aplaudir. Devagar. Sarcástico. Lindo, muito poético, mas poesia não paga imposto, não constrói escola, não gera emprego. E a plateia explodiu em aplausos. Kawane saiu do palco trêmula. Lágrimas queimavam em seus olhos, mas ela não deixava cair. Pegou sua bolsa e saiu correndo. O que ela não sabia é que alguém havia gravado tudo e postado. O vídeo viralizou, mas não do jeito que deveria. Os cortes eram cruéis, mostravam apenas Kawane surtando, gritando, descontrolada. As legendas diziam coisas como: indígena perde a cabeça em debate e ataca empresários. Mais emoção, menos razão, o problema do movimento indígena. Kawane Yao-Alapti envergonha seu povo em TV nacional. Comentários aos milhares. Volta para a floresta e para de passar vergonha. Coitada, perdida na cidade grande. Índio tem que ficar na aldeia mesmo, longe de civilização. Que papelão. Memes, montagens, imitações. Kawane virou piada nacional. Quando ela voltou para casa,
esperava encontrar apoio. Encontrou olhares. Silêncio. Julgamento. Você nos envergonhou, disse Tupi, o ancião. Expôs nossa luta ao ridículo. Eu só disse a verdade. Você perdeu o controle, na frente do mundo. Agora, quando falarmos, vão lembrar de você gritando, não das nossas palavras. Cauane sentiu o chão sumir. Até a sua própria aldeira havia vegetado. Naquela noite, ela caminhou até a beira do rio. Sozinha. Completamente só. Ajoelhou-se na margem e, pela primeira vez, permitiu-se chorar. Chorou por horas. Chorou até não ter mais lágrimas. Eu tentei, ela sussurrou para o rio. Eu fiz tudo o que pude, e ninguém escutou, ninguém acreditou. Talvez eles estejam certos, talvez eu seja só uma louca falando sozinha. O rio estava silencioso, escuro, imóvel. Cauane fechou os olhos e desejou desaparecer. E então, algo mudou. O vento parou, as cigarras silenciaram, a própria floresta prendeu a respiração e a terra começou a tremer. O tremor começou sutil, como um batimento cardíaco distante. Cauane abriu os olhos. A água do rio que estava parada começou a se mover. Não com a correnteza normal, mas em ondas, círculos perfeitos, como se algo respirasse embaixo. O que? Então veio o segundo tremor, mais forte. As árvores balançaram, pássaros levantaram voo em nuvens densas, animais corriam e a terra começou a brilhar. Sob os pés de Cauane, o chão emitia uma luz suave, verde, dourada, pulsante. Ela recuou, mas a luz a seguiu. Subiu por suas pernas, envolveu seu corpo. Não queimava. Ao contrário, era quente, acolhedora, ancestral. Cauane! A voz não veio de fora, veio de dentro. Você não está sozinha. Lágrimas voltaram aos olhos de Cauane, mas agora eram diferentes, não de dor, de reconhecimento. Vovó? Estou aqui, sempre estive. E não sou só eu. Ao redor de Cauane, formas começaram a surgir, translúcidas, etéreas, ancestrais. Dezenas, centenas, 1000 anos de guardiões. Todos ali. Você carrega nossa voz, disse a avó. E quando na voz como a sua é silenciada, a terra fala. Naquele momento, a 400 quilômetros dali, na cidade onde Cauane fora humilhada, algo impossível aconteceu. O edifício da mineradora, um arranha-céu de vidro e aço, começou a rachar. Não por explosão, não por terremoto convencional. As rachaduras subiam pelas paredes como vinhas, orgânicas, vivas. Dentro, Roberto Salles estava em reunião quando o chão sob ele cedeu. Não desabou para o subsolo. Raízes gigantescas explodiram do concreto, cresceram em segundos, envolveram mesas, cadeiras, pessoas. Ninguém foi machucado, mas todos foram imobilizados, e nas raízes, gravadas como em madeira antiga, uma mensagem em língua indígena. Quando traduzida, dizia: a terra ouve quando você não ouve. De volta ao território, o rio Xingu começou a mudar. A água turva, envenenada, começou a borbulhar, não com violência, com propósito. Do fundo, nasceram nascentes impossíveis, água cristalina, pura, jorrando como se a própria terra estivesse filtrando o veneno. Os peixes que haviam sumido voltaram, aos milhares, saltando, brilhando. As crianças doentes que tossiam havia meses acordaram respirando fundo. Curadas. Os anciãos saíram de suas casas, incrédulos. O que está acontecendo? Tupi olhou para onde Cauane estava.
ainda envolta em luz. Ela, ele sussurrou. Era verdade. Tudo, tudo era verdade. Imagens do que estava acontecendo começaram a vazar. Vídeos tremidos de celular, fotos de satélite mostrando o verde da floresta expandindo-se, notícias quebrando em tempo real. Evento inexplicável no Xingu. Raízes gigantes invadem mineradora em São Paulo. Cientistas perplexos. Floresta amazônica está se regenerando sozinha. Desta vez, o mundo não riu. O mundo parou para assistir. Cauane flutuava entre dois mundos, o físico e o espiritual. Sua avó estava segurando suas mãos. Você entende agora? Ela perguntou. Você nunca esteve lutando sozinha. A Terra sempre lutou com você. Ela apenas esperava o momento certo, o momento em que sua dor fosse tão pura, tão verdadeira, que não poderia ser ignorada. Mas por que deixar eu sofrer tanto? Porque é no sofrimento que a verdade se fortalece. Você tinha que ser quebrada para que, ao se levantar, ninguém duvidasse de sua força. Cauane olhou para suas mãos. Ainda brilhavam. O que eu faço agora? Você fala. Mas agora, o mundo vai ouvir. 2 meses depois, Cauane foi convidada de volta ao mesmo programa. Mas desta vez, era diferente. O auditório estava lotado, imprensa internacional, cientistas, líderes mundiais. Roberto Salles estava lá, mas não no palco. Na plateia, humilde, silencioso. Quando Cauane subiu, o público levantou-se. Ovação de pé. Ela não sorriu. Não era momento de triunfo, era momento de responsabilidade. Meu nome é Cauane. E eu não vim aqui para ser vingativa. Vim aqui para dizer uma verdade simples. A Terra não é nossa inimiga. Nós é que nos tornamos inimigos dela. Silêncio absoluto, mas não de desconforto, de reverência. Quando eu falei da dor da Terra, riram de mim. Chamaram de folclore, de emoção sem razão. Mas agora vocês viram. A Terra respondeu. Não com raiva, com clareza. Ela fez uma pausa, e a mensagem é esta. Podemos continuar destruindo, e ela vai se defender. Ou podemos finalmente escutar, proteger, coexistir. Uma repórter levantou a mão. Cauane, você acredita que o que aconteceu foi milagre? Intervenção divina? Cauane sorriu pela primeira vez. Não foi milagre. Foi consequência. A Terra sempre responde. Nós é que escolhemos se vai ser com flores ou com raízes atravessando o concreto. Aplausos ensurdecedores. Quando Cauane voltou para casa, a aldeia inteira a esperava. Tupi caminhou até ela. Lágrimas nos olhos. Me perdoe, eu duvidei. Envergonho-me disso. Cauane abraçou. Você só fez o que achava certo, mas agora, todos sabemos. A verdade não precisa de permissão. Naquela noite, Cauane sentou-se na mesma margem onde chorara. Mas agora, o rio cantava, a floresta respirava, e ela, finalmente, sentia a paz. Colocou a mão na água e sussurrou. Obrigada por não me deixar desistir. A água brilhou. Apenas por um segundo, como uma resposta. Há histórias que o mundo tenta silenciar, vozes que tentam apagar, verdades que tentam enterrar. Mas a Terra não esquece. E quando uma guardiã é humilhada por defender o que é sagrado, a Terra responde. Não com raiva, com justiça. Nos meses que se seguiram, o mundo mudou. Não da noite para o dia, mas algo havia se rompido. Algo profundo, antigo, necessário. Cientistas do mundo inteiro desceram ao território e ao Alapite, não para estudar Cauane, mas para estudar a Terra, para tentar entender o que havia acontecido.
Encontraram coisas que a ciência não conseguia explicar. O rio Xingu não apenas se purificara, ele estava vivo, de uma forma que os instrumentos não conseguiam medir. Como se cada gota de água tivesse consciência. As raízes que haviam invadido o prédio da mineradora não eram de nenhuma espécie conhecida. Análises mostraram que eram uma combinação impossível de dezenas de plantas. Como se a própria floresta tivesse criado algo novo, algo necessário. E os relatos continuavam chegando. Em outros territórios indígenas ao redor do Brasil, guardiões começaram a relatar fenômenos similares. Rios que se limpavam sozinhos, árvores que cresciam em velocidade impossível, animais que voltavam a regiões de onde haviam desaparecido há décadas. Era como se a terra tivesse acordado. Kawane tornou-se involuntariamente um símbolo. Ela não queria ser, não pedia para ser, mas era. Convites chegavam diariamente. Universidades, conferências internacionais, programas de televisão, todos queriam ouvi-la. Mas Kawane era seletiva. Eu não falo para ser famosa, ela disse certa vez a um jornalista insistente. Eu falo porque a terra precisa de vozes, e se minha voz pode abrir caminho para outras, então eu falo. Um ano após o evento, uma reunião extraordinária foi convocada. A ONU convidou Kawane para discursar na Assembleia Geral sobre meio ambiente e povos indígenas. Ela quase recusou. Vovó, ela disse em voz alta, sozinha em sua oca, olhando para o teto de palha. Eu não sei se consigo. São líderes mundiais, pessoas poderosas, e eu sou só uma guardiã de uma aldeia pequena. O vento soprou. E Kawane sentiu a resposta. Você nunca foi só isso. Ela foi. O salão da ONU era ainda maior que qualquer auditório que ela havia visto. Bandeiras de todas as nações, tradutores simultâneos, câmeras do mundo inteiro. Kawane subiu ao púlpito. Vestia roupas tradicionais de seu povo, penas, pinturas, colares de sementes. Não como fantasia, como identidade. Meu nome é Kawane Awalapiti. Ela começou, e sua voz ecoou pelo salão. E eu venho de um lugar que muitos de vocês nunca vão conhecer. Um lugar que para alguns existe apenas em mapas, mas para mim é tudo. Silêncio respeitoso. Há um ano, eu fui humilhada por falar sobre a dor da terra. Riram de mim. Chamaram minha sabedoria ancestral de folclore. Minha conexão espiritual de superstição. E por um momento, eu acreditei que eles estavam certos. Ela fez uma pausa. Mas a terra não me deixou desistir. E ela falou, de uma forma que nem os mais céticos puderam ignorar. Kawane olhou ao redor do salão. Hoje, eu não estou aqui para provar nada. O que aconteceu já provou. Eu estou aqui para fazer um convite. Um convite para que vocês, líderes de nações, construtores de políticas, tomadores de decisão, parem e escutem. Sua voz ficou mais suave, mais profunda. Escutem os rios, escutem as florestas, escutem os povos que vivem nessas terras há milênios, porque nós não somos obstáculos ao progresso. Nós somos a memória de como viver em harmonia com a terra. E sem essa memória, vocês estão construindo um futuro que vai desmoronar. Ela respirou fundo. A terra respondeu por mim porque eu estava disposta a sofrer por ela. Mas não deveria ser assim. Não deveria precisar de milagres para que vocês escutem. Deveria bastar a verdade. Quando ela terminou, o silêncio durou longos segundos. Então, um a um, os delegados começaram a se levantar. Aplausos. Não de cortesia, de respeito genuíno. Kawane desceu do púlpito com lágrimas nos olhos. Mas não de tristeza, de alívio, de esperança. Nos bastidores, alguém a esperava. Roberto Salles. Ela parou ao vê-lo.
O corpo enrijeceu. Ele ergueu as mãos em um gesto de paz. Eu não vim para me justificar. Vim para pedir perdão. Cauane não respondeu imediatamente. Quando aquelas raízes me prenderam, Roberto continuou, e sua voz tremia. Eu senti medo. Medo real. Pela primeira vez na vida, eu estava totalmente impotente. E naquele momento, eu entendi. A terra não precisa de nós. Nós precisamos dela. Ele olhou nos olhos de Cauane. Você estava certa. Sobre tudo. E eu estava cego, surdo, arrogante. Cauane suspirou. Eu não preciso do seu pedido de desculpas. A terra precisa da sua mudança. Roberto assentiu. Eu fechei a mineradora. Estou usando os recursos que tenho para reflorestamento. Não por relações públicas, mas porque eu finalmente entendi. Cauane estendeu a mão. Ele a apertou. E algo se curou. De volta ao território e ao Alapite, a vida continuava, mas diferente. Jovens que haviam saído para a cidade começaram a voltar. Queriam aprender as tradições, queriam se reconectar com a terra. Outras aldeias enviavam representantes, queriam saber como fortalecer suas próprias vozes. E Cauane ensinava. Não como líder, como irmã. A força não está em ser a voz mais alta, ela dizia aos jovens guardiões. Está em ser a voz que não se cala, mesmo quando dói, mesmo que ninguém escuta, porque um dia alguém vai. E eles escutavam, com os olhos brilhando, com o coração aberto. Uma noite, Cauane sentou-se novamente à beira do rio, o mesmo lugar onde tudo havia começado, onde ela tinha chorado, onde a terra tinha respondido. Ela colocou os pés na água, fechou os olhos e sentiu. O rio estava feliz. Não era impressão, não era imaginação, era real. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. E desta vez, a resposta não veio como luz, ou tremor, ou milagre. Veio como paz. Profunda, absoluta, eterna. Cauane abriu os olhos e sorriu. Porque finalmente entendia. A luta não havia terminado. Nunca terminaria. Sempre haveria quem quisesse explorar, destruir, silenciar. Mas também sempre haveria guardiões. Pessoas dispostas a ouvir, a falar, a resistir. E enquanto essas vozes existissem, a terra nunca estaria sozinha. O nome dela era Cauane. E esta não é apenas a história dela. É a história de cada pessoa que já se levantou mesmo tremendo, que falou mesmo duvidando, que resistiu mesmo quebrada. Porque no final, a verdade sempre encontra.